Campina Grande, segunda-feira, 25 de março. Hoje tem início a chamada Semana Santa. Eu quero chamar a atenção dos nossos internautas telespectadores que não é apenas uma semana considerada santa, mas todos os dias são dias abençoados por Deus. E as pessoas batizaram este período da chamada Semana Santa em memória da morte e crucificação de Jesus. Aliás, poucos são aqueles que reconhecem o motivo pelo qual Jesus morreu e foi crucificado em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Jesus não continuou lá no túmulo somente durante aqueles 3 dias e depois ele ressuscitou. Mas eu chamo a atenção dos nossos internautas telespectadores para o episódio que levou Jesus a ser crucificado. Lembra-se que Pôncio Pilatos, diante do povo, fez a seguinte proposta: vocês querem que eu solte a Barrabás porque era costume soltar um ladrão durante a Páscoa? Ou vocês preferem que Jesus seja crucificado? O povo optou por Jesus ser crucificado, que ele seja crucificado. E quanto a Barrabás, soltai-o. Então o povo fez uma escolha errada ali. É verdade que a palavra tinha que se cumprir, Jesus tinha que morrer naquela cruz em nosso lugar para nos salvar e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo tinha que se cumprir, mas eu estou chamando a atenção para a escolha errada que o povo fez. É sempre assim. E no momento em que Jesus estava crucificado ao lado de 2 malfeitores, a Bíblia diz que um deles blasfemava, o outro repreendeu e disse: nós na verdade estamos aqui porque nós praticamos atos criminosos e a pena de morte já estava decretada. A Bíblia diz também que maldito aquele que fosse dependurado na cruz. Jesus se fez, naquela ocasião, maldito ou maldição em nosso lugar, sem ele merecer. E aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, vendo que Jesus estava ali morrendo de forma inocente, sem ele merecer, apelou para Jesus, repreendeu o seu companheiro e ao mesmo tempo apelou para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dando-lhe a certeza da vida eterna. Portanto, a chamada Semana Santa, ela tem esse sentido bíblico. Jesus morreu, foi crucificado no meu e no seu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Portanto, espero que você guarde no seu coração esta brevíssima reflexão. Logo mais estaremos ouvindo uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Luiz de Carvalho. Consumado. Tudo está consumado. E em seguida estaremos ministrando mais uma reflexão. Antes, deleites com esta música. Consumado, tudo está consumado. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo
para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a te fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 23. Eu só vou fazer o comentário deste texto que eu vou ler hoje no final do nosso estudo. Vamos ficar em pé e vamos ler reverentemente essa escritura. Capítulo 1, Colossenses, versos 15 ao verso 23. Vamos ler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecereis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Eu peço que os nossos telespectadores, internautas, os irmãos que estão nos assistindo em casa, permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos citar muitas passagens que falam a despeito do mundo, a criação, o mundo espiritual. Esse estudo, como eu disse há pouco, é de profundidade, eu diria oceânica. Profundidade oceânica. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Há certas regiões no oceano que o homem ainda não conseguiu explorar, de tão profundo que é. Então, falar sobre esse assunto, criação, o mundo espiritual, é algo que é inesgotável, e nós nunca vamos chegar a termos alguma coisa que a gente diga, eu compreendi, eu fui até onde eu pude ter uma visão do que realmente é a criação sobre o aspecto do mundo espiritual. Esse estudo é um labirinto, e é por isso que muitas vezes a gente encontra pouquíssimos pastores tratando desse assunto
nos púlpitos das nossas igrejas. Teólogo jamais algum vai chegar a dissecar, a desenvolver, a descrever ou ter fazer uma afirmação, ter uma compreensão de desvendar o mistério da criação do mundo espiritual, porque é inacessível a razão e é incompreensível ou inexplicável. Não temos uma explicação racional, lógica, para você descrever como foi a criação, o mundo espiritual. Deus sempre existiu, desde a eternidade. Ele não tem começo nem vai ter fim. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Então não vamos aqui tratar da criação quanto a pessoa de Deus, porque não há como a gente chegar a nenhuma conclusão. Deus é eterno, imutável, Ele é soberano, Ele é absoluto. Amém, meus irmãos? O que é que nós vamos ver sobre a criação, sobre o aspecto espiritual? O apóstolo São Paulo, ele simplesmente escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 11, vou pedir que o nosso sonoplasta ele esteja projetando isso aí para os telespectadores, internautas que estão em casa. Romanos capítulo 11, versículos 35 e 36, Paulo, capítulo 11, versos 33 a 36, abra bem os ouvidos para ver se você entende a linguagem do apóstolo Paulo, falando sobre a criação, o mundo espiritual. Olha o que é que Paulo disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem foi o seu, quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Paulo, descrevendo sobre a criação espiritual, do mundo espiritual, ele chegou a mostrar através destas palavras que era profundo, só a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, e quão insondáveis, inescrutáveis são os seus caminhos. Então não adianta a gente tentar aqui querer compreender uma coisa que é inescrutável e é insondável, porque estamos lidando aqui nesse estudo, irmãos, com aquilo que é espiritual, e o que é espiritual não tem forma física. Quem é espiritual, quem tem essa característica desse mundo espiritual, né? Quem é espiritual, nós não podemos tratar daquilo que é inexplicável. A gente não vê a alma, a gente não vê o espírito, a gente não vê aquilo que é imaterial. Por isso que esse estudo é profundo, porque a gente está entrando num mundo que a gente não pode chegar a descrever com as nossas palavras como é que esse mundo foi criado, esse mundo espiritual. Jó, no capítulo 41, versículo 11, ele diz a mesma coisa que Paulo disse aqui. Ele diz: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então não vamos entrar aqui no mundo invisível, no mundo inescrutável, insondável, para dizer, está aqui, é assim, é assado. Desculpa a expressão bem pejorativa. Quando a Bíblia diz lá no início, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis capítulo 1, versículo 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra. A gente pensa que esses céus que foi criado simultaneamente com a terra e com o cosmos e com todas as galáxias, foi também o céu lugar da habitação de Deus, mas não é. Existem 3 céus. Existe o céu que é a abóbada celeste, existe o céu que é das galáxias planetárias, que é infinitamente inalcançável, e existe o 3º céu, que é o lugar da habitação de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui, no princípio criou Deus os céus, está falando do primeiro, a abóbada celeste, e das galáxias, do mundo, do universo, não o lugar da habitação de Deus. Então, é uma coisa que é insondável, porque nós não sabemos certamente, na eternidade de Deus, Ele criou os céus, o lugar da sua habitação, ou Ele já existia. Ele não existia antes que Deus, Ele passou a existir. A Bíblia limita-se, meus irmãos, a dar essa afirmação e pronto. No princípio criou Deus os céus e a terra, somente. Aquilo que você, por acaso, tentar descobrir, para mim, será impossível. Ninguém. Para que vocês tenham uma ideia daquilo que nós estamos falando, a eternidade divina não tem começo e não tem fim. E o lugar da sua habitação, só Ele sabe quando Ele criou. Foi criado também. Dentro desse contexto da criação do lugar da habitação de Deus, Ele criou os anjos. Os anjos. E para que Ele criou os anjos? Para a glória do seu nome, para que estes o glorificassem. Tanto é que vocês vão ver na visão do rei Ezequias, no ano em que morreu, o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão do Senhor sentado sobre o seu alto e sublime trono. Esse é o céu, o lugar da sua habitação, e anjos estavam ali glorificando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com 2 asas cobriu o seu rosto, tamanha, tremenda é a santidade de Deus, que nem os anjos que são santos, que não caíram, não conhecem o pecado, eles não têm como contemplar a face de Deus. Tremenda é a sua santidade, profundamente. Com 2 asas cobriu o seu rosto, com 2 voavam, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 e glorificavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Senhor dos exércitos que ele fala lá, é a casta, é a hoste de anjos angelicais, que é comparada a um exército, miríades e miríades, vamos ver logo mais, miríades e miríades, milhares e milhares de anjos. Os anjos não se procriaram no sentido de gerar, um anjo gerar outro anjo. Jesus disse que os anjos não têm sexo. Então Deus, quando criou uma hoste imensurável, infinita, podemos assim dizer, de anjos. Eu estava lendo um comentarista, ele disse que há mais seres angelicais do que propriamente seres humanos. Assim como existem as galáxias, assim como o pó das galáxias, que são meteoros, são estrelas, e uma infinidade de galáxias, bilhões e bilhões e milhares, assim são os anjos. Por isso que Jó declara, aliás, vamos ler primeiro Provérbios capítulo 3, versículo 19. Escutem bem essa expressão aqui que o sábio escritor sagrado descreve. Ele diz, em outras palavras, o ser incriado, que é absoluto, que é Deus, sempre existiu, que é eterno. O Senhor, com a sua sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. É isso que nos diz aí Provérbios 3,19. O Senhor, com a sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. E Jó, no capítulo 38, versículo 7, declara: as estrelas da alva juntas
alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ora, quando Jó está descrevendo aqui, falando das estrelas, não está falando das estrelas do firmamento. Esta expressão, estrelas dos céus, está falando da casta, da hostes de anjos, de seres angelicais, que são chamados todos, inclusive pelos seus nomes, conforme diz aqui a palavra de Deus. As estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ele conta todos eles e sabe o nome e chama a todas pelos seus nomes. Isaías, ainda no capítulo 40, versículo 26, eu estou citando esses textos porque eles derramam luz para a gente entender como é que a casta de anjos angelicais que foram criados nos céus dos céus, na eternidade de Deus, eles são considerados pelo próprio Deus. Isaías 40, versículo 26: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Essas estrelas aqui são comparadas, consideradas numa linguagem figurativa, a anjos, seres espirituais, todos bem contados, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só vem a faltar. Bom, deu para você ter uma ideia da quantidade de milhares e milhares e miríades de anjos, seres angelicais, são seres espirituais, são seres imateriais, não tem corpo físico, como nós temos, e eles foram criados simplesmente para a glória de Deus. Na pneumatologia, o que é isso, pastor? Pneumatologia é o estudo do mundo dos espíritos. A palavra pneu de carro, ele não é cheio, você chega num posto, pede para o frentista colocar ar nos pneus. Então, pneumatologia fala do mundo do espírito. É algo que não tem matéria, não tem corpo físico. O oxigênio, você pode colocar tantas libras no pneu do seu carro, no balão de oxigênio, mas você não vê o vento, você não vê o ar. Assim é o espírito, o mundo, a criação no mundo do espírito. Então, na pneumatologia, no mundo dos seres espirituais, há coisas que a mente humana, por ser finita e limitada, jamais teremos como descrever ou compreender, porque transcende a nossa imaginação humana. Transcende, é aquilo que é transcendental. Você não vai chegar nunca a descrever como é a forma, e foi assim e é assado. A exemplo dos anjos, como eu estou falando, desde a eternidade eles foram criados, na eternidade de Deus. Quando Deus criou os céus, a abóbora celeste e de todo o universo, juntamente com a terra e os planetas, os anjos já existiam. Então não posso chegar a descrever, foi em tal época que esses anjos foram criados. A terra descreve, Gênesis 1:1 descreve como foi que Deus criou a terra, essa terra matéria como nós temos, e os planetas e todo o cosmos. Então, milhares e milhares de galáxias. Porém, quanto ao espírito, nós não temos como saber. É algo que, de acordo com Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para que nós temamos e tenhamos o conhecimento de Deus. Por isso você vai encontrar no Salmo 19, versículo 1, o salmista dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. É isso que nos diz o Salmo 19, versículo 1. E ele diz ainda lá no livro de Isaías 42, versos 8 e o verso 2: a minha glória não darei a outrem, a glória pertence a Deus. Ele nos diz ainda no verso 8: Deus deu a honra ao Senhor, desculpem, a minha glória não darei a outra. Isaías 42, versos 8 e o verso 2:
deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Esses seres angelicais, que são seres espirituais, eles não foram criados como alguém que fabrica um objeto, faz um fabrico qualquer aí, não. Do mesmo modo como Deus do nada fez o mundo que está aí, possivelmente Ele tenha criado da maneira que nós desconhecemos, ou de uma forma que nós desconhecemos. Então eles não são seres fabricados, eles foram criados também. Os espíritos, os anjos, todos. Eu lembro bem que quando eu estava no seminário, estudando esse assunto, eu perguntei: professor, quando a gente foi gerado, a fecundação do óvulozinho com o espermatozoide, que fecundou a mim, a você que está em casa, então como é que veio essa alma? Ela foi fabricada ali, ela foi colocada na hora no corpo? Então a resposta que ele nos deu foi: nós somos o sopro de Deus. Assim como Deus soprou nas narinas dos nossos pais Adão e ele passou a ser alma vivente, assim também acontece conosco. Quando nós somos gerados, nós passamos também a ser seres vivos quando recebemos o sopro, não como Deus soprou nas narinas de Adão, mas algo que pode ser simbolicamente representado, não que Deus fabricou e agora vai colocando em cada corpo que vai nascendo, não. Então aquilo que Deus fez desde o começo, desde o princípio da criação, ainda hoje há muitos seres no mundo espiritual que existem, bilhões e bilhões e milhares e trilhões, como existem galáxias, como existem planetas, como existem as estrelas, como existem as constelações. Há muitos também seres espirituais. Há um exército incalculável, que nós não podemos avaliar o tamanho destes seres espirituais. No mundo físico, nós temos a noção, por exemplo, quantos bilhões povoam a Terra hoje, né? 7, 8, 9 bilhões de habitantes, suponhamos. Mas os anjos não há, os seres espirituais não há uma quantidade que você possa enumerar, porque são seres invisíveis, são seres espirituais. No mundo da criação espiritual, nós não temos como descrever. Sabemos que na hierarquia espiritual existem anjos com suas características. Por exemplo, o querubim foi criado como anjo da luz, Lúcifer, o qual não sabemos como, nem porquê, nem como ele usurpou querer ser igual a Deus. E aí, meus irmãos, foi realmente uma rebelião que este anjo se levantou contra o Criador. A Bíblia não diz como foi, descreve apenas o que ele intentou no coração. E aqui há um mistério muito grande. Como é que um ser criado por Deus, perfeito como era Lúcifer, um anjo de luz, intentou no seu coração ser igual ou maior do que Deus? Um pecado que nós vemos ou fazemos a leitura de ser um pecado de exaltação, de pujança, de glória, querendo ser igual ou maior do que Deus. Aí alguém pergunta: como é que entrou isso no céu? Se no céu não entra pecado, porque isso é um pecado orgulho, é algo misterioso. E onde é que a gente encontra isso na Bíblia, pastor? Nós encontramos isso, meus irmãos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, e é bom que a gente leia para que a gente fique sabendo do que realmente Ezequiel tratou a despeito desse personagem. Ezequiel, abra sua Bíblia, capítulo 28, versículos 11 a 15. E aí você vai ter uma ideia daquilo que aconteceu na eternidade. Capítulo 28. E nesse texto, Deus está falando de um personagem que era um rei de Tiro, que teve um comportamento similar, semelhante ao de Lúcifer, que estava na eternidade na presença de Deus.
Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta palavra que nós ministramos. Espero que você tenha assimilado bem aquilo que nós trouxemos nessa oportunidade. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã, se Deus quiser.